Questão 21, semana 9. Duas panelas de pressão iguais, uma aberta e outra fechada, foram comparadas quanto às condições de cozimento de uma mesma quantidade de certo alimento. Ambas estavam ao nível do mar e a uma mesma temperatura. Foram submetidas à mesma fonte de aquecimento e continuam aquecendo a mesma quantidade. Não, e continham, a mesma quantidade, aí está cortado provavelmente na mesma quantidade de água, certo? Observou-se então que a água na panela aberta entrou em ebulição em menos tempo que na panela fechada e o cozimento de alimento foi mais rápido na panela fechada que na panela aberta. Ele pede para que a gente marque, a alternativa incorreta. Vamos revisar aqui o funcionamento da panela de pressão para a gente poder definir, as alternativas, ver qual é a alternativa mais certa, certo? Em uma panela aberta, a gente fornece calor, para que a gente gere mais vapor e a pressão de vapor iguale-se à pressão atmosférica. No nível do mar, essa pressão atmosférica é uma pressão de 1 atm e a pressão de vapor chega a uma pressão de 1 atm a uma temperatura de 100 graus Celsius, certo? Então, o ponto de ebulição, que é o ponto em que a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, seria uma temperatura de 100 graus Celsius. Já na panela fechada, a gente tem inicialmente aqui em cima, somente a pressão de vapor, a pressão atmosférica. Assim que a gente fecha a panela, a gente só tem pressão atmosférica. E aí, à medida que a gente vai aquecendo, a gente vai produzindo gás. E aí, esse gás fica contido, aqui dentro, aumentando a pressão interna dentro da panela. E aí, a pressão que a gente tem aqui em cima, contendo esse líquido para que esse líquido não gere mais vapor, não é somente a pressão atmosférica. É a soma da pressão atmosférica com a pressão do gás que está, contido aqui em cima. Se a gente aumenta essa pressão aqui de resistência, a gente, vai precisar aumentar a pressão de vapor do líquido para que ele chegue à sua temperatura de ebulição. Então, assim, se a 1 atm a minha temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, tendo que chegar a uma pressão de vapor maior que 1 atm, essa pressão de vapor maior que 1 atm, vai ser obtida em uma temperatura superior a 100 graus Celsius, certo? Digamos que a minha nova temperatura de ebulição, seja uma temperatura de 110 graus Celsius. É só, enfim, um exemplo. Se a minha nova temperatura de ebulição é maior que 100 graus Celsius, eu consigo, por exemplo, cozir aqui qualquer tipo de alimento a, 105 graus Celsius, 109 graus Celsius, certo? Eu vou conseguir, ter essa água a temperaturas maiores sem que ela esteja, ebulindo. Então, eu vou conseguir cozir alimentos a temperaturas mais elevadas e aí o cozimento desses alimentos é mais rápido, certo?